Mano, Jesus não te faz feliz, velho. Por que ele te faz feliz? O que realmente é alegria? O que é felicidade de verdade? Porque a gente aprende isso. Não, alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Jesus se faz feliz. Mano, Jesus não te faz feliz, velho. Por que ele te faz feliz? Ele não aparece, ele não fala, ele não faz nada. Você sofre pra caramba, mas quando acontece uma coisa boa, você fala, foi ele. E me deixou feliz. Pô, assim é fácil, velho. Jesus não te faz feliz. Esse é o tema do vídeo de hoje. Eu vou reagir a uma fala do conhecido como Pastorzão. E há muitos anos atrás ele fazia comédia, né, sátira, com assuntos religiosos e gospel. Eu fiz uma mandinga gospel. A primeira que entrar será a minha prometida. Nunca faça isso, porque quem entrou? Aquela, sabe? Sabe aquela? Ela não é feia. Ela tá no planeta errado. Ele sumiu por uns anos e agora voltou praticamente revoltado com questões religiosas, com a igreja. As pessoas estão falando que agora eu sou o anticristo. Estão falando, eu odeio Cristo e tal. Cara, parem de me crucificar, velho. Porque é muito ruim ser crucificado. Mano, é sério, mano. Eu não sou anti-Jesus, eu não sou contra, mas eu sou tipo Jesus, mano. A diferença entre eu e ele é que eu existo. O primeiro ponto aqui é a gente entender o que é felicidade. O que é felicidade para você, o que é felicidade para mim, o que é felicidade para Daniel. A maioria das pessoas tem uma concepção, né, numa sociedade moderna, de felicidade diferente. Eu conheço pessoas que dizem que só se sentem felizes quando usam drogas. Conheço pessoas que acham que isso é felicidade. Mas, na concepção do cristianismo, viver uma vida feliz é uma vida de obediência aos mandamentos de Deus. Uma vida feliz é uma vida onde você tem consciência que o que você está fazendo é o certo. Essa é a concepção de felicidade. Eu estou resumindo muito aqui para quem é um cristão. E eu concordo em parte com o que ele fala, porque o objetivo principal de Jesus realmente não é fazer ninguém feliz, não. O objetivo principal de Jesus é salvar a nossa vida de uma condenação eterna, que embora o pastorzão insista em negar que existe uma condenação eterna ou uma vida após a morte, ela é real. Agora, se ele acredita ou não, isso é um problema dele. O negócio é que a fala dele, ele generaliza como se ele tivesse certo e o mundo todo está sendo enganado, sendo que, na verdade, ele é uma exceção. A maioria das pessoas sabem, tem plena consciência de que existe uma vida após a morte. Mas, em certa forma, ele tem razão. O objetivo principal de Jesus não é fazer ninguém feliz, é salvar a nossa vida, fazer a gente viver uma vida reta, justa, uma vida íntegra, uma vida na luz. E a salvação não diz respeito a céu e inferno. Praticamente todas as religiões ensinam errado sobre isso, porque a salvação não é sobre céu e inferno. A salvação é sobre Deus. Eu não quero ser salvo para ficar num paraíso, eu quero ser salvo para ficar com Deus. Se Deus estiver no inferno, eu vou querer estar lá com Ele. Mas só que Ele está no céu. Então, automaticamente, se eu vou passar minha eternidade com Ele, eu vou ficar lá, porque é lá que Ele está. Então, a salvação não é de respeito a um sofrimento eterno ou um lugar muito maravilhoso, mas diz respeito a você estar junto com o Criador, a passar a eternidade junto com o seu Deus, aquele que criou os céus e a terra. Essa concepção de felicidade, de focar na felicidade ou viver uma vida feliz aqui na Terra, na verdade esse é um pensamento altamente satânico. Talvez você nunca tenha ouvido falar, mas o pai do ocultismo moderno foi um homem chamado Aleister Crowley. E o telema, a frase principal de efeito que causou um impacto nesse crescimento do ocultismo, da magia, da alta magia, né, que eles chamam, faça o que tu queres que tudo é a lei. Ou seja, faça o que te faz feliz, cara. Tudo que te faz bem, que te faz feliz é válido. Esse é um pensamento altamente satânico. Se a pessoa tiver a concepção errada do que é felicidade, se para ela felicidade é assassinar pessoas, se para ela felicidade é se prostituir, ela tem uma percepção totalmente equivocada, baseada somente em desejos carnais. Essa é uma pessoa imatura, uma pessoa, espiritualmente falando, que não tem nenhum discernimento do que é vida, do que é realidade. Isso não é só questão de fé, tá, gente? Posso ser feliz, e aí você não pode mesmo ser feliz, porque transar não pode, que é pecado, beber não pode, que é pecado, não, balada não pode, tatuagem não. Era muito fácil saber o que era pecado. O que é pecado, mano? Te faz feliz? Faz, pecado. Tome a tua cruz e me siga. Você tem que se lascar, velho. Então olha que loucura, mano. É um ciclo vicioso, absurdo. E esse problema se dá por um motivo muito simples. É confundir prazer com felicidade. A maioria das pessoas confundem isso. Algo que te traz prazer, um uso de uma substância química, uma droga, que traz aquele pico de dopamina, que mexe com seus hormônios. Confundir isso com felicidade não tem nada a ver uma coisa com a outra. Felicidade, por exemplo, você pode estar sofrendo, às vezes, trabalhando num lugar que, poxa, não é o que você queria, não era o seu propósito de vida, mas esse trabalho está fazendo com que você consiga dar o futuro que a sua filha deseja. E você se sente feliz e alegre e satisfeito por isso. O segundo ponto é que ele diz que 10 coisas ruins acontecem e quando uma boa acontece, a gente atribui a Deus. E ele diz, assim é muito fácil, velho. Eu não sei você, mas essa fala aí, ele não pode generalizar assim, ele tem que falar por ele mesmo. Na minha vida não foi assim.
Eu tenho a plena convicção de que praticamente tudo de bom que aconteceu na minha vida foi Jesus que fez. E não somente o que aconteceu de bom, mas as coisas ruins que aconteceram, a maioria delas foram decisões que eu tomei. Eu tenho plena consciência de pegar minha responsabilidade, de entender que foram erros que eu cometi. Eu plantei e eu colhi. Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem semear também se fará. E parece que ele esquece disso, que os erros que ele comete, as escolhas erradas que ele faz, vão ter consequências. Agora, dentro do cristianismo, a gente entende também que é o seguinte: se a gente está caminhando por um caminho errado, um caminho ruim, e a gente ora a Deus pedindo para Deus nos mostrar a verdade e nos levar por uma vereda reta e justa, é óbvio que ele vai colocar dificuldade no nosso caminho. E eu passei por um período na minha vida em que a maioria das coisas davam errado e eu sei que era Deus que fazia de errado, porque aquele não era o propósito de vida que ele queria para mim e que lá no futuro aquilo iria me fazer mal. Hoje eu tenho plena convicção disso. É que somente uma pessoa com uma mente, um espírito maduro e um pensamento de nobreza vai conseguir entender o que eu estou falando. Qual o conceito de nobreza? O conceito de nobreza é você abrir mão de um prazer momentâneo para você viver algo melhor no futuro. Então, quando você entende que existe uma vida na eternidade, que depois da morte do corpo ainda existe vida, você começa a focar mais nisso. Porque, poxa, vou viver 60, 70, 80 anos aqui, tá, beleza, mas tem uma eternidade depois disso. E isso tá em jogo, cara. E você tem que fazer valer. E sabe qual é o mais interessante? Tudo que eu tô falando pra vocês aqui, eu aprendi com experiência própria, tá? Com a minha própria vida e com a minha submissão a Deus. Lendo a palavra de Deus, nenhum líder religioso fez lavagem cerebral na minha cabeça, não. E ao longo da minha vida eu fui aprendendo e fui quebrando a cara muitas vezes. O que está acontecendo com o pastorzão, eu acredito que é a mesma coisa que aconteceu com Paulo lá atrás. Já tem algum tempo que o Senhor está trabalhando na vida dele, mas ele está lutando contra os aguilhões. O Senhor está tentando domá-lo, trazer ele para o caminho correto, para o caminho da luz, para guiá-lo, só que ele está continuando lutando contra isso. E analisando os vídeos de alguns podcasts e cortes dele, você vai ver que essas falas não são críticas construtivas, ou ele não tem uma intenção boa por trás de agregar algo na vida de alguém. Ele simplesmente pensa dessa forma, ele acha que todo mundo que acredita em Jesus está viajando e que é todo mundo manipulado. Entendeu? E que ele é o dono da razão. E com isso, ele está colhendo coisas que eu tenho certeza que ele não gostaria de colher. Ele é muito hostil com relação a questões espirituais. Muita coisa que ele fala é realmente a verdade. Existem muitos líderes religiosos que não têm conhecimento, preparo nem discernimento para isso, e às vezes nem vocação. Pelos exemplos que ele dá, provavelmente ele conviveu em congregações que não tinham esse preparo. Então ele acabou vivendo num ambiente muito traumático. E eu já passei por isso por um tempo na minha vida. Só que justamente pelo fato de eu não agir da forma como ele agiu, mudar minha postura e entender que Deus é real e que independente do que os homens façam, eu preciso buscar sabedoria em Deus, eu consegui amadurecer e vencer essa barreira da minha vida. E por fim, o próprio Cristo se abdicou da sua vida, dos prazeres. Aqui ele vai dizer que ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele se entregou, morreu numa cruz, em que ele no vídeo diz que ele não pediu. Só que ele tem que entender que o sacrifício que Jesus fez não abrange só a vida dele. Se ele não pediu, se ele não aceita, se ele não recebe esse sacrifício, ele não crê, essa é uma escolha dele, ele tem todo o direito e ele vai colher os frutos dessa escolha. Porque você já nasceu devendo. Aí um cara morreu no seu lugar, que você nem pediu, mano. Eu não pedi pra ele morrer no meu lugar. Não, mas ele morreu no seu lugar, ele pagou o preço por você. Você já nasce com um peso, mano. Você já nasce com uma cobrança de tipo assim, não, mano, eu tô devendo. Agora, eu agradeço muito a Jesus. E não é nenhum peso pra mim. Minha vida não ficou mais pesada, não. Minha vida ficou muito mais leve. Mas é aquilo, né? Eu acredito que realmente o Senhor vai fazer uma obra na vida dele, vai mudar essa percepção dele, porque o Senhor é mestre em mudar aquilo que aparentemente é impossível. Beleza? Um abraço aí pro pastorzão, um abraço para todo mundo que viu esse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal.